episódio aí. Sim. Fala pessoal, tudo bem? E aí, seja bem-vindo a mais na verdade é um mini episódio aqui do Theovoxcast. Esse projeto aqui que a gente começou já faz um tempo, a gente já tem entrevistado bastante pessoas legais aqui e a gente só quer conversar com vocês em relação um pouco a esse projeto, como que nasceu, como é que está sendo as dinâmicas, o que você vai encontrar por aqui. E aí, galera, Theo Fernandes aqui na área aqui também, enfim, a gente tirou aqui um momentinho aqui para bater um papo aí com vocês e falar um pouco aqui sobre o projeto. E, bom, antes de mais nada, é lógico que não pode faltar aí o like, a inscrição e, óbvio, o comentário aí, dizendo aí alguém que você queira ver aqui, o que você achou aqui desse formato aqui da gente conversando. Enfim, é isso, acho que bom, vamos começar aí não tirando o elefante da sala, porque não necessariamente tem um elefante na sala, mas acho que a primeira coisa que a gente tem aqui para dizer para vocês é que as opiniões aqui, né, dos nossos convidados, elas não necessariamente refletem aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente acha que a forma de pensar de cada um aqui. Então parece uma coisa óbvia, né, de falar, sim, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Então acho que a gente tem que começar dizendo isso. E cara, que experiência que tem sido. Sim, né, tem sido muito bacana o que a gente tem feito aqui durante esses tempos. Não tem sido fácil pra gente por conta de conciliação de agenda, a agenda do convidado, a disponibilidade da pessoa estar vindo aqui, né? E o investimento que a gente faz também, né? Porque a gente investe o que a gente pode e o que a gente não pode, às vezes, para estar fazendo isso acontecer, né? E por mais simples que possa parecer, né, e por mais às vezes até barato, mas são coisas que a gente precisa pôr no papel para tudo isso estar acontecendo, né? Afinal tem energia, tem água, tem a internet, tem a coquinha que a gente toma aqui com o convidado, o salgadinho que a gente come, enfim, tudo isso precisa ser pensado para a gente começar um projeto, né? Mas isso não tem sido, graças a Deus, não tem sido peso nenhum, né, pra gente. A gente tem feito as coisas assim com muita leveza, com muito carinho, com muito amor. Eu sempre venho pra cá com muito carinho, com vontade de fazer, né, o que a gente tem feito aqui. E é como o Theo falou, né? Nada do que a gente fala aqui tá escrito sobre pedra, ou às vezes, né, o que vocês estão vendo aqui é a gente de verdade, é quem a gente dentro e fora das nossas famílias, dentro e fora da igreja. A gente não tem nenhuma capa, e a gente não finge ser quem a gente não diante das situações. Então eu sou uma pessoa que sou muito extrovertida, às vezes eu não tenho muita papa na língua, e é uma coisa que eu tento melhorar a cada dia. Eu não tô dizendo que eu também sou uma pessoa ruim nem nada, mas às vezes eu gosto às vezes de colocar um pouco de pressão nas coisas que eu falo, e às vezes principalmente nas coisas que, abre aspas, eu me indigno às vezes, mas é pra também poder dar contexto daquela situação e do que a gente tá falando ali, e pra coisa também soar um pouco mais cômica, mais engraçada, mais leve, né? Então, claro, tem coisas que às vezes eu até falo pro Theo, edita isso, porque é melhor não falar, né? Porque assim, a gente tem que pensar em quem tá no outro lado também, né? Sim. Dá uma extravasada aí às vezes. Exato, mas assim, o que a gente tem feito aqui a gente tem sido nós mesmos, né? E o que a gente tem falado, o que a gente tem opinado, a gente está suscetível a cometer erros, né, de dar a bola fora em algum assunto, talvez falar alguma coisa com não tanta propriedade em determinado assunto, mas no fim das contas, de todas as pessoas que a gente entrevistou, eu acredito que a conversa tenha fluído bem, o pessoal tem curtido bastante, todos os convidados que passaram por aqui têm elogiado bastante esse trabalho que a gente tem feito, né, que querendo ou não, a gente está comunicando, saco, né? Tudo puxa
Mas a gente tá fazendo aqui um papel de comunicador, né? E então a gente se preocupa com quem tá vendo, com quem tá interagindo conosco, com as futuras pessoas que irão se conectar conosco. Então tudo isso que a gente tá fazendo é só para explicar que a gente tem procurado colocar, a gente tem colocado o nosso coração nisso e tem feito tudo com muito amor e carinho. Sim, sim. E, poxa, acho que também facilita, né, a gente sempre trazer amigos, né? Então, acho que a conversa acaba sendo facilitada. Então, bom, mas de qualquer forma ainda tem muita gente ainda para vir. Muito papo para acontecer aqui. Boas expectativas aí de bons papos. Como o Andrews já falou em alguns episódios aí, a gente em algum momento a gente espera conseguir fazer aí ao vivo. Não sei quando e se, né, vai ser possível a gente fazer isso. Era o que a gente gostaria, né? Mas de qualquer forma, mesmo que a gente continue fazendo aqui gravado e tal, você pode ter certeza que é uma parada que a gente está fazendo com carinho, com coração. A gente tá feliz de estar fazendo isso. Então, eu acho que de qualquer forma, apesar das opiniões dos nossos convidados não necessariamente refletir as nossas opiniões, mas a gente tem aprendido muito com essas opiniões, então, com esses pensamentos diferentes, e tem sido de aprendizado para a gente, e de certa forma a gente sabe que nesse decorrer todo a gente vai mudando cada vez mais Sim. o nosso pensamento e reforçando algumas outras, e é isso. E a gente está muito feliz de poder compartilhar isso, né? Compartilhar com vocês e fazer um mínimo aqui, né? De uma parada legal, de uma estrutura legal e que mesmo que você não só escute, mas também assista, que seja agradável, né? Então a gente tenta ter essa preocupação aí de oferecer um entretenimento agradável para você, e que também a gente sempre pensa, né? Poxa, a gente tem que fazer uma coisa que a gente curte, uma coisa que a gente acha agradável, para quando as pessoas forem ver, também se agradem, né? Então, temos algumas preocupações aqui com qualidade e tudo mais, mas pensando nisso, pensando em oferecer o melhor entretenimento com a melhor qualidade possível, dentro, né, é claro, das nossas condições que Sim. que a gente possui. E quando a gente começou isso aqui, num princípio, a gente tinha uma ideia de fazer uma parada voltada apenas para música cristã e para os artistas que a gente conhece, né, que anda no nosso meio aqui do underground cristão. Só que no começo a gente pensou um pouco nisso e depois a gente falou, não, a gente precisa se conectar com outras pessoas, trazer gente do empreendedorismo. Eu conheço bastante pessoas que estão aí do mercado, o Theo também conhece bastante pessoas desse mercado de mídia, então, e que com certeza ia ter assuntos mais interessantes para falar além dentro dessa bolha do rock gospel, né? E por não falar somente de rock gospel, comportamento cristão, religiosidade, espiritualidade, então a gente estendeu para que a gente pudesse conviver com outras pessoas e até se for necessário pregar para a pessoa que está aqui em algum momento, não plantar uma semente no coração dessa pessoa, né? E como vai germinar isso não é trabalho nosso, mas a gente pensou nisso justamente para ter uma ampla expansão desse projeto, para que ele de fato atinja quem precisa ser atingido. Então, quando a gente fala sobre rock gospel, sobre música gospel, a gente está focando, direcionando para um nicho, não é um nicho pequeno, mas chega uma hora que o assunto acaba.
Então, se a gente ficar só aqui falando de oficina G3, resgate, fruto sagrado, desse movimento todo que a gente vê todo ano, sempre, uma hora vai faltar assunto, né? Então a gente não quer. Eu mesmo não sou. Eu não sou um cara que eu gosto muito das bandas cristãs, mas eu não sou um cara que tem muito essa tietagem, esse negócio de estar sempre, sabe, rebuscando esse assunto e trazendo isso para sempre, assim. Apesar de me considerar um artista cristão, a minha parada é fazer música para que todo mundo entenda e que não atinja só o público da igreja. Então, a gente expandiu isso para que o papo seja plural, para que tenha diversidade cultural, para que tenha... Inclusive a gente vai entrar em choque em várias coisas aqui, de política, de doutrinas, enfim. A gente não quer discutir isso, a gente não está aqui para discutir evangelho, quem é santo, quem não é. Então, nesse meio tempo aí, vão achar, né? Vocês vão achar algum assunto que talvez não soe bem no seu ouvido, principalmente se você é aquele religioso que toma até cuidado para quando você vai escrever o nome de Deus no Instagram. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, provavelmente você vai falando aqui, sei lá, sabe, o cara tá num assunto aqui, vou mandar alguém pra bunda, pra debaixo da égua, mas não quer dizer que eu tô ali colocando, como é que é? Tem uma palavra correta para isso, né? Que eu tô ali colocando uma palavra torpe, colocando uma maldição em cima da pessoa. É diferente de você... Vou dar um outro exemplo aqui, né? Geralmente quando você tem um amigo assim, ô corno, você chama o cara de corno e o cara tem intimidade pra falar aquilo com o cara, né? E aí, mas o cara que tá chamando o cara de corno, ele não tá chamando o cara de corno porque o cara é corno. Ele tá chamando o cara de corno por conta ali de um dito popular, né? Às vezes até uma piada interna. Geralmente na galera do funk não é corno, é viado, né? E aí, viado? E aí, viado? Então, assim, eu não tenho esse linguajar no dia a dia. Mas é importante falar disso, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas né, o cara fica falando palavrão. Cara, pra mim é outras coisas. Palavrão pra mim é outras coisas, é ir pra um outro viés que aí que jamais eu ia falar aqui. Mas aí o cara vai chamar um outro de uma pessoa que não gosta, chama de abençoado. Olha lá o abençoado. E não tá chamando o cara de abençoado. E isso sim é você trocar o santo pelo profane. Você fazer torpe aquilo que não é. Quer dizer, você tá maldizendo daquela pessoa que você não gosta e chamando o cara de abençoado. E pra mim isso não é evangelho. Pra mim isso não é conduta cristã. Então eu prefiro, assim, tipo, de falar aqui numa brincadeira, chamar alguém que eu não gosto, xingar algum político de corno, de qualquer coisa que seja, mas não com esse peso de maldição, de olha, eu te amaldiçoo até a 8ª geração, sabe? Teu maldito, blá blá blá. Não é isso. Então, às vezes, o papo aqui que tá rolando vai surgir alguma coisa ou outra que talvez não agrade muito o ouvido de quem não é. Mas, cara, que você não se apegue a esses detalhes e pegue o cerne do assunto, daquilo que a gente tá trazendo, para trazer uma edificação para você. Às vezes é um toque que você vai ganhar aqui de empreendedorismo que pode mudar a sua vida. Entendeu? Às vezes é uma mudança de consciência, uma mudança de mentalidade, de você, de repente, achar que algo que você está fazendo é correto, que aos olhos de Deus não é. E isso não vem num evangeliquez rebuscado. Entendeu? Eu não estou dizendo para você ser igual a mim, nem para você concordar comigo. Mas a gente está fazendo um podcast, a gente está comunicando, conhecendo pessoas de diversos nichos e até religiões diferentes que a nossa, e a gente não tem o porquê de ficar rebuscando o linguajar para agradar meia dúzia entendeu? Para falar assim, não, eu pertenço a uma comunidade. Cara, eu sou muito feliz com a comunidade que eu pertenço, eu zelo pela minha santidade dia e noite, e não é uma palavra bunda que vai, sabe, merda, que vai me fazer menos santo do que o cara que escuta histórias de bicicletas 365 dias no ano entendeu? Então assim,
Não se meça pela minha régua, mas também não me julgue por uma coisa que talvez eu tenha feito aqui que pode estar te desagradando ou não, enfim. Mas o problema da comunicação é isso, né? Porque você tá falando com diversas pessoas e elas vão interpretar aquilo de diversas maneiras diferentes, conforme as experiências delas e conforme as crenças, né? Então acho que não tem muito como a gente a gente que tá comunicando, a gente tá sujeito a tomar todo tipo de pedrada de hater, pedrada de quem não gosta da gente, pedrada de gente que é da igreja, pedrada de gente que não é, né? Mas o que a gente tá fazendo aqui é um entretenimento e sadio. A gente não tem nenhuma intenção aqui de trazer pessoas que não agregam, que não vão agregar nessa conversa e que não agregam na cultura e na sociedade. Então, muito do que a gente crê, a gente vai continuar crendo, né? Porque a gente tem as nossas convicções em comum de fé. E, cara, e a gente não tem por que trazer pessoas aqui que não é que compactuam daquilo que a gente vive e tal. Mas aqui a gente não tem intenção nenhuma de trazer nenhuma pessoa aqui que possa causar algum tipo de constrangimento pra você. Então pode ficar tranquilo que tipo, o Kid Bengala nunca vai vir aqui fazer um episódio com a gente, ou a sei lá, a Andressa Urach, enfim, essa galera louca que é outro nicho, entendeu? Que é um outro tipo de entretenimento, que é um outro tipo de não é isso que a gente quer. Entendeu? Então, apesar aqui desse ambiente descontraído, dessa não papa na língua, né? Porque é diferente de outros podcasts aqui que a cada uma frase que o cidadão fala é um palavrão que ele solta, entendeu? Não é isso. A gente não busca esse caminho, né? A gente quer uma parada cara, que a pessoa venha aqui e se sinta confortável, se sinta em casa, está num ambiente seguro para conseguir conversar e que a gente também possa prover para ela e prover com a gente. Mas sim, a gente continua evangélico, a gente continua indo à igreja, tomando ceia, blá blá blá, né? Mas aqui deixa que as questões que você não gosta sobre a minha pessoa, sobre a pessoa do céu, a gente resolve cada um no nosso joelho, né? Então aquilo que o Senhor me cutuca, que eu sei que não agrada a ele, eu tenho essa hombridade e dignidade de chegar, Senhor, eu errei nisso e naquilo outro, me perdoa, né? Então sim, muitas vezes a gente vai falar de coisas que a gente vai se arrepender no episódio seguinte. Possa ser que eu fale coisas né? Pode ser que hoje eu vote, eu concorde com o político e daqui a 3 meses não concorde mais. Sim. Então é esse tipo de coisa, sabe? A gente tá querendo dizer o seguinte: a gente aqui é um podcast de gente e a gente considera que essas gentes como a gente que a gente está querendo trazer aqui para trazer entretenimento, te trazer um pouco de cultura, e conseguir te dar um direcionamento, talvez se você precise de um direcionamento ou não. Eu acho que esse é o meu propósito aqui, que as pessoas sejam edificadas independente de quem vem aqui, né, e que a gente possa fazer isso com muito carinho, e aí você tem a questão da ordem e decência, que no culto a gente tem ordem e decência, né, pra gente prestar um culto, mas que a gente faça isso aqui com muita integridade, muita honestidade, sinceridade, e às vezes pode ser que a gente fale alguma coisa que você não goste, e pode ser que essa coisa que a gente não gosta, depois a gente fala, poxa, o que eu não falei, isso não foi legal, eu vou evitar de falar no outro, vou evitar de tocar nesse assunto. Pode acontecer. A gente tá sujeito a isso. A gente tá sujeito a pedrada. A gente resolveu fazer esse canal podcast já esperando que a gente não agrade todo mundo. Sim, e vai acontecer. Vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso, cara. Ambiente de internet não é um ambiente que a gente vai ficar toda hora pedindo desculpa, né? Vai sair alguma coisa ou outra que talvez a pessoa não goste, mas, cara, quem conhece a gente pessoalmente, né, dos nossos amigos, do ciclo de convívio, família, sabe como a gente é na vida real, que a gente não é a nossa vida não se resume a essas 2, 3 horinhas que a gente fica aqui conversando. A gente é muito mais do que isso. Sim, sim. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Teve algum episódio aí que você acha que se destacou mais, que você gostou mais de fazer? Que eu gostei mais de fazer? Que teve algum... E ao mesmo tempo também um episódio que você sentiu mais dificuldade
e que você não assim, eu sei que não vai ser pelo convidado, porque até agora a gente se deu, todo mundo aqui tá de boa, a gente não passou nenhum, e acho difícil que a gente passe, mas pode ser que em algum momento aconteça. Mas algum que você sentiu dificuldade e um outro que você gostou mais de fazer, que você achou que foi? Cara, eu acho que o que eu ri mais, acho que é com o Igor Pinheiro. O Igor o Igor cara, ele é legal demais. Eu acho que Você sentiu que eu se abriu demais. Assim, eu acho que com ele eu me senti muito à vontade, assim, né? Agora, um episódio que eu fiquei mais assim, que eu acho que eu fiquei mais contido foi o do Do Gustavo? do Gustavo. Eu fiquei um pouco contido, porque eu porque foi o assunto muito técnico ali de mídia, eu não tinha tanto. Mas eu acho que também o do Boni me deixou um pouco assim mais assim, poxa, peraí, a linguagem aqui é outra. Mas é legal que a gente aprende, né, com essas pessoas, né? Sim. Porque eu, apesar de ter feito um projetinho com ele, eu não trabalhei com ele, assim, no dia a dia, né? Uhum. Então você imagina o que deve ser trabalhar no dia a dia com um cara que já tem a cabeça 2, 3, sei lá, 50 anos na tua frente em relação a negócios. Sim. Então é um cara que você, né, opa, aqui eu não tenho moral nenhuma pra... Então assim, você segura um pouco a onda. Mas eu acho que todos eu fiquei mais à vontade. Mas assim, com o Igor, cara, quinta série. Eu acho que se ele voltasse aqui de novo, cara, não sei. Pior que eu acho que até eu fiquei mais à vontade no dele, que tanto que eu perdi a linha ali. Vocês vão ver. Vocês vão ver, vão perder a linha, vai ter... eu não sei se vai sair antes ou depois. Mas caso saia depois, se você não assistiu o episódio do Igor, vai lá, você vai ver eu pistolando, você vai ver eu pistolando demais. Porque tem cara. Você vai ver a gente muito à vontade aqui, então... Porque a gente, geralmente, a gente trouxe aqui à tona alguns assuntos que as pessoas não costumam falar, às vezes. Dessa maneira... E acho que a gente tá falando bastante das indignações do meio, né? Do nosso cenário, meio. Porque o nosso cenário, cara, não adianta. Quem é aqui dos anos 80, 90, lembra como que eram as propagandas do leite molico. Todo mundo vestido de branco, acorda sem remela, sem bafo, parece que não peida, aí sai andando de bicicleta, com os braços abertos. E ninguém no mundo é assim, propaganda molico, entendeu? Então, quando a gente pega um assunto pra falar nesse naipe aí, que a gente sabe como é que é as coisas nos bastidores, cara, porque assim, já tem canal que expôs muita coisa desse bastidor aí, do rock gospel, tá? Já teve muita coisa exposta, mas a gente não quer ficar aqui batendo, né, coisa. Mas é claro, a gente vai pontuar uma coisa ou outra, que são coisas que, cara, que às vezes te impede de crescer como banda, às vezes te impede de você entrar, ter acesso, né, a eventos e movimentos, que são coisas que, cara, que acontecem, umas bundices que eu falo, que essa palavra bundice, eu acho que quem... eu não sei se foi eu que inventei ou foi o Felipe Freak, eu não sei. Foi uma vez conversando com ele, eu falei, cara, ficar de bundice, né? Assim, ficar de frescura, entendeu? Então, ó, é só sinônimo, não tem profanação nisso aqui, entendeu? Então, mas assim, então tem coisas que a gente vai entrar assunto que, cara, que a gente vai pistolar mesmo, entendeu? Vocês gostam de político, cara? Político, cara, você quer minha opinião de político, cara, assista todos os vídeos do Alborguete, é a minha opinião política, entendeu? Pronto, já tá tudo lá, entendeu? Pra mim, tudo que o Alborguete falou que tá no YouTube lá, é o que eu acho que os políticos merecem. Ah, mas isso é um posicionamento, um posicionamento cristão? Não é. Eu sei que não é. Mas só que tem uma parada, tá? Essa parada, vamos falar de política que a gente escarçou. É que a gente teve um episódio agora há pouco e a gente aproveita para falar esse vídeo para contar aqui do podcast, mas e a gente tá fazendo esse mini aqui. Mas a gente fala de político assim e tal, mas eu nunca comemoro ou estouro o rojão quando um político falece. Vou dar um exemplo. Na época que a primeira esposa do Lula estava doente,
A galera no Facebook, pá, tomara, merece, blá blá blá, blá. E aí quando ela faleceu, tinha até comunidade assim, churrasco pra comemorar a morte da fulana. Tipo, esse, entendeu? Aí, eu vendo esse cenário, eu tenho um blog lá do Andrews, blog do Andrews.blogspot, alguma coisa assim, WordPress. Eu publiquei um texto lá, né? Eu publiquei quando ela ainda estava doente, mas eu fiz um contraste. Quem tá doente, na verdade, quem estava doente na sociedade, quem estava doente naquela época não era a Marisa, era a sociedade. Porque a gente estava vivendo um momento de sociedade doente. E olha quanto tempo faz. Eu acho que isso foi 2013, 2014. Sim. Nós estamos em 2026 e o mundo político tá como? Do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Então e aí é nesse conceito de torpe, profano, que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Pistolagem, né? Ficar indignado, irritado com algumas coisas e falar, sabe, poxa vida, né? Não quer dizer que, sabe, que opa, meu nome é o André, riscou do livro da vida. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Porque... Mas não é porque eu acredito nisso que eu vou pistolar dentro da igreja, que eu vou pistolar em cima do altar tocando bateria ou tocando guitarra, entendeu? É esse tipo de coisa, é esse quando eu falo pra vocês sobre santo e profano, é o meu entendimento. E eu sou muito bem resolvido com isso. Então, eu acredito que se fosse pra eu ser diferente, eu acho que Deus teria me feito uma pessoa mais contida, e tem com todo respeito quem faz isso, que quando vai escrever o nome de Deus no Facebook, nos caravãs, escreve D-S, porque diz que isso é um ato de respeito por não falar o nome de Deus em vão. E aqui a gente não tá falando o nome de Deus em vão. Acho que tem outros contextos muito mais graves de se profanar o nome de Deus em vão. Mas tem gente que escreve isso. Agora, porque o fulano faz isso, eu não odeio a pessoa por conta disso, ou fico criticando ela. Então é isso. A pessoa tem um entendimento de espiritualidade e eu tenho outro. Mas e ainda assim, eu ainda assim meço as minhas palavras perante aos locais que eu estou. Como aqui eu estou praticamente em casa, então se a gente tiver que xingar alguém no sentido de falar, vá se catar, vá se lascar, vá para baixo da égua, né? Se o pastor Gessé da Assembleia de Deus faz isso, já mandou o outro para baixo da égua no altar, não vai ser no podcast que eu vou segurar a onda. E ele é um homem de Deus, é um homem que faz a obra de Deus já há muito tempo, muitos anos luz, antes de eu nascer já, né? Na roça, e a igreja dá daquele tamanho que é por conta do pregador que ele é, do pregador incrível que ele é, por sinal. Assistam lá, eu tô fazendo propaganda já, Ministério Canaã, aí no YouTube, aí você pode ver as pregações dele. Ele chulapa, é palavra na íntegra, mas ele também pistola às vezes no altar. Aí pistola com a igreja dele, pistola com a política, pistola com todo mundo. Mas não deixa de ser pastor, não deixa de ter uma vida santa e regada no altar por conta disso. Não conheço esse aí, não. É excelente, eu gosto. Então, cara, agora de dificuldade, eu acho que eu tive dificuldade no episódio do Renato. Do Renato? Do Renato, mano. Porque, assim, primeiro, né, aprendendo a conduzir e tal, né, a gente, né, pegando essa experiência. E o Renato é aquele tipo de pessoa que ele fala, ele conclui o raciocínio dele, e aí ele para e espera você dar a deixa. E aí, nessa que ele dava ele fazia essa deixa, eu não tava ainda no ligado no negócio de, tipo, de já puxar o assunto. Às vezes, tanto que você vai perceber, pra quem já assistiu aí vai ver, que às vezes ele termina um assunto, aí dá um tempo, aí a gente começa a puxar. Por quê? Porque a gente tava nesse processo aí de aprender a pegar, pegar a dinâmica, né? Pegar a dinâmica de trocar ideia e tal, porque é como o Thiagner falou, tipo, isso aqui veio da rádio, né? Então, e a gente nunca trabalhou em rádio, né? Não, a gente não tem nada, não manja nada. Então, assim, você vai pegando esse esquema da dinâmica, poxa,
dá o respiro, você já tá ligado no que você quer. Poxa, olha esse assunto aqui, é interessante, dá pra puxar isso. E a outra coisa que eu tinha dificuldade, que eu tô tentando trabalhar isso em mim, que é tipo, minha cabeça viaja, assim. Eu dou umas viajadas, viajo assim, grandão, assim. Mas eu acho que a sociedade não se importa, porque a sociedade, o nosso cérebro já está acostumado a fazer esse flip por conta do quê? Dos reels e shorts. Sim. A gente já está acostumado com essa dopamina suja, então a gente tá acostumado a fazer esse switch de vários assuntos, né? E eu não vejo isso como um problema, até porque eu também tenho, né? Eu tenho TDAH, sou diagnosticado, além do autismo. Então, mas eu acho que um assunto vai desmembrando do outro, e eu acho que isso é uma conversa de uma vida normal que a gente teria fora daqui do microfone, talvez numa mesa do Mac, né? Na mesa Não, de eu qualquer digo lugar. isso porque eu sou o tipo do cara que eu gosto de ter o assunto finalizado. Uhum. Quando eu tô ouvindo ou assistindo um podcast, e aí o cara começa um assunto, e aí ele vai, e depois ele não volta pra fechar esse assunto, na minha cabeça fica aberto. E eu fico, cara, tu não fechou o assunto lá, tu começou a contar um negócio e não terminou, e aquilo me dá uma angústia. Então, aí eu, não sei se você percebe, mas sempre quando a gente tá conversando com o pessoal, e aí a gente abre um assunto e depois vai parar para outro, depois eu sempre dou um jeito de linkar de volta pro que a gente tava falando e concluir aquele assunto. Uhum. Porque eu fico na cabeça que alguém como eu vai assistir e vai ficar, Ué, cadê o final do assunto? Você começou a falar e não terminou. sim, tem essa coisa de não deixar a ponta solta. Então. Né? Não, é importante também, até porque, né, a gente começou uma parada e precisa terminar. Então, por mais que você falou tipo, de ir puxando o assunto, mas em geral, eu vejo que você também conclui alguns assuntos. Às vezes não fica algum outro, mas eu puxo. Uhum. E aí a gente conclui. Mas eu acho que isso faz parte de um dos meus toques. Porque eu tenho uns muitos. É porque também a questão eu acho que teve um mês que a gente gravou, acho que quase todos os sábados. Então, não, teve que gravamos até na semana. Porque a gente pegou sábado, domingo. A gente, né, então assim, a sinergia, querendo ou não, vai aumentando. Né? Sabe aquela parada que quando você anda com alguém, você fica muito mais parecido com aquela pessoa? É mais ou menos isso. A gente fica trocando sinergia, então a gente meio que começa, inconscientemente, a gente começa a se entender, né? Entender o comportamento e tal. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu sou uma pessoa muito prolixa, então eu gosto de falar muito. E aí eu tenho outro problema também, que às vezes de interromper o que a pessoa tá falando. E aí eu me policio muito com isso. Né? Então acho que de uns episódios pra cá, eu acho que eu não tenho feito tanto isso. Quando, sabe? Eu senti que porque às vezes pode ser, né? Às vezes você quer falar, opa, eu já entrei. Mas eu sempre tenho procurado uns timings assim pra não, inclusive não quebrar a linha de pensamento, né? Tanto a sua quanto a do entrevistador, do entrevistado. Então eu tenho procurado fazer isso. Mas, cara, tem sido uma experiência, cara, incrível. É doideira, né? Doideira. Uns negócios que a gente nem imaginava como ia ser isso, né? Não. A gente só falou assim, vamos fazer e... Mas eu acho que todo negócio, esses negócios assim, tipo, principalmente relacionado à comunicação, que você tem essa dinâmica de duas pessoas, eu acho que é sempre... É uma experiência diferente. Porque é como se for... É um relacionamento, né, mano? Tipo, a gente vai fazendo um jogo de bola aqui, trocando ideia com uma pessoa, e pra tentar extrair, né, o máximo dela, e ao mesmo tempo que você vai fazendo uma troca ali também de falar sobre suas experiências e tal. E é engraçado que, inclusive, como as histórias às vezes se repetem, você já começa a ligar, já sei de onde que ele vai puxar aqui, ó. Já, já vem o assunto e já...
Eu já sei já até pra onde ele vai aqui. Dessa sinergia que você falou, que Sim. essa troca aí, que de fato é isso. E é muito legal, cara, porque eu percebo que quando a gente vai agora, né, conforme, né, o tempo vai passando, a gente vai trocando ideia com as pessoas. Às vezes, mesmo que a gente não tenha tão claro na nossa cabeça para onde a gente vai com o assunto, mas a gente já começou a já aprender, a já, tipo, puxar uns ganchinhos aqui e tal. Eu acho da hora isso. Tipo, enfim, eu sei que conforme o tempo for passar, outras coisas virão. Sim. Mas Eu fico pensando no crossover quando tiver duas pessoas. sim. Por exemplo, trazer o Thiagner e o Gustavo? e o Gustavo. É. Pô, vai ser assunto legal pra falar. Sim. Porque vocês três trabalharam juntos, né? Sim, Então sim. vai ser bacana Já dá falar. Ou trazer dois músicos. Trazer um Rodolfo, né? E o Rodolfo tá aqui pertinho, dá O pra Rodolfo gente que tá trazer. pertinho aqui. E mais um outro cara de uma outra banda. Né? Então, eu acho que vai ficar muito mais dinâmico, a conversa vai rolando muito. E a gente fica, querendo ou não, a gente fica preocupado com o tempo, né? Às vezes eu sempre bato de olho no relógio assim, pô, já passou 2 horas. Já passou 1h40. Então eu já fico meio que olhando ali pra gente também não ficar se estendendo muito, que a ideia é que assista. Mas de qualquer maneira, além de ser um bate-papo que a gente tá levando pra vocês e que vocês possam tirar proveito de algo e também se entreter, mas eu também me fugiu da cabeça, ó. Mas eu penso que eu me preocupo com o tempo que as pessoas estão na TV, tipo, ou às vezes estão vendo, né? Eu me preocupo com essa questão de a gente ficar esticando muito chiclete, né? Então, querendo ou não, a gente tem essa preocupação na cabeça também, que sempre quando passa 1 hora eu já falo, olha, já vamos começar, né? Meio que a gente direcionar pro final, embora a gente esteja fazendo as coisas, mas tem sido, cara, no final das contas tem sido legal. Acho que foi bacana a gente ter começado isso aqui. Lembrei até, ainda que não sirva somente para as pessoas se edificarem de alguma maneira, aprender alguma coisa ou outra, também conhecer de quem elas gostam, né? Cada um em suas bolhas, seja do bolha gospel, de empresarial, enfim. Conhecer as pessoas um pouco melhor, mas também que a gente está registrando as histórias aqui. Né? Então a gente entrevistou o Thiagner, que faz documentário, mas a gente está documentando. Então a gente documentou a história da Apogeu, a minha, a sua, a gente, querendo ou não, a gente acaba documentando isso, um registro. E eu acho que o mais legal a gente não vai se arrepender depois de não ter feito. Sim. Porque a gente tava com uma ideia na cabeça, eu tinha uma parada, a gente ainda tem aquela outra parada com a banda aqui, a gente entrevistando, né? Quer dizer, um Howard Stein aí, né? Já temos estrutura para isso, inclusive, né? Graças a Deus a gente tem a estrutura para fazer uma parada dessa, que vai ser muito mais legal também de fazer, então vai ser um outro formato. Talvez um espaço mais curto, né? Talvez 1 hora aí, acho que que é o bastante, né? Meia hora pra banda cantar e meia hora de papo, eu acho que é o suficiente, né? A gente não precisa ser esse papo aqui, aí deixa pra trazer um cara, né? Ou dois, pra falar da banda em si, etc e tal. Porque tem assunto, cara, tem assunto. A gente vai falar a gente vai falar das coisas da vida do que traz vida pra gente, né? Daquilo que a gente vive, daquilo que a gente gosta de fazer, do que as pessoas gostam de fazer. E assim, é ser humano com ser humano se comunicando, né, ali a gente nivelando as frequências, falando dos assuntos, refletindo, né? Projetando algo melhor, desejando algo melhor. Eu acho que quanto mais a gente profetiza com a nossa boca, querendo ou não isso, né? Esperança de mundo melhor. E apesar da gente não gostar de político, a gente deseja um Brasil melhor, a gente deseja que as pessoas saiam da pobreza extrema, né? Como você falou hoje, a gente é privilegiado de ter um espaço desse, de ter o trabalho que a gente tem, de ter a renda que a gente tem. Então, eu acho que pensando nisso, a gente pode até mais além, né? A gente pode dar até voz
para quem não tem. Que eu acho que aí é onde a gente também começa a meio que a se situar, a gente rever muitas coisas do que a gente pensa, do que a gente fala, né? Então, a gente não tem intenção de expor ninguém aqui, mas com certeza a gente pode aparecer alguém que a gente precisa dar voz e colocar aqui. Sim. Né? Então, que aí os papos vão ser mais sérios, vão ser mais densos, vão ser mais... a coisa vai ser mais pegada pro lado emocional, assim, que vai pegar com a gente, né? Se acontece nos outros podcasts, vai acontecer com a gente também. Mas cara, eu tô muito feliz com o projeto. Espero que a gente, né, que as pessoas, que vocês gostem, né? A gente espera que, principalmente que vocês gostem, sim, no geral mesmo, que seja algo que vocês consigam ver, que vocês consigam curtir o que a gente tá fazendo aqui, né? Sim. Não, e a ideia sempre é essa troca, né? É a gente crescer em conhecimento e também em comunhão, né? Comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos, né? Que já vieram e que vão vir também. Então, eu acho que antes do entretenimento, nós estamos sendo entretidos aqui, né? Poxa, são experiências sendo compartilhadas com a gente, então é isso. Eu ainda não tive o privilégio ainda de ter o meu episódio ainda. Talvez no nosso próximo extra aqui, de bate-papo, já tenha tido, aí eu falo um pouco da experiência de ser entrevistado aqui. Eu tive, fora aquele do... A gente precisa chamar o Rodolfo pra fazer, inclusive, eu acho. Seria legal fazer. Teve aquele do Zola, né? Que foi o que eu participei. E aí, pra mim, foi meio louco, assim, porque eu não... Primeiro que quando eu fui participar daquele negócio lá, eu falei, era baratinho e tal, e eu sabia que ia dar uma ajuda pra ele e tudo mais. E aí no final deu certo, aí eu, caramba, mano, eu vou... E pra mim era muito novo, né, esse negócio de podcast, tipo, eu participando, né, sempre acompanhei e tal, principalmente o Flow, acho que a grande maioria, né, mas até então, tipo, por mais que não era um baita de um podcast, mas era um podcast que eu ia participar e, tipo, poxa, era uma oportunidade de falar, né, de contar. E agora, podendo estar do outro lado, cara, muita loucura, pra falar a verdade, assim, tipo... E aí, eu já vejo muito distante já essa minha participação lá. Então, por isso que eu tô muito mais com a cabeça de quem tá do lado de quem tá conduzindo a parada do que do lado de quem tá sendo entrevistado. entrevistado. Eu fico imaginando também como eu me sairia assim, num podcast grande. Não sei, eu acho que... uns dias atrás eu fui num podcast de um amigo lá do Ian Sanches, né, do Imprevista. Um abraço pra você, mano. Se você estiver vendo aí. E lá eu fiquei um pouco... A gente fica um pouco tímido, né? Quando a gente tá num ambiente que não é nosso. Sim. Né? E quando a gente tá sendo conduzido por alguém. Mas foi tranquilo. É que quando você vai falar de você, do que você domina, você fica tranquilo. Né? Então, agora quando não é verdadeiro, quando a pessoa não é verdadeira, eu acho que ela fica mais travada, né? Mas quando é verdadeiro, cara, a coisa flui, sai do coração e é aquilo que a gente é, né? Sim, então, quando você vai contar a sua história, você tem que contar aquilo que você é. Então, quando eu fui lá, né, eu contei da minha vivência e tal, com eletrônica, que foi falado muito sobre isso, né? Eletrônica, game, videogame, como eu comecei, etc e tal. Então, é a história da minha vida, né?
Então acho que a história da vida da gente sabe mais do que ninguém, né? Então acho que a gente fica mais tranquilo. Mas seria bacana, né? Se acontecesse, por exemplo, poxa, sei lá, vai que eu projeto história aí, né? E aí tu é chamado pra fazer. Não sei, eu acho que eu me comportaria normal, mas eu ia ficar. Acho que ia ficar mais à vontade do que travado. Acho que É porque, querendo ou não, a gente já tem já tem uma vivência, né? Vai tendo uma vivência aqui, por mais que a gente não seja um podcast estourado e tal, não sei o que, mas a gente vai tendo essa vivência, então eu acho que é óbvio, né? As estruturas são diferentes para quem, né? Quem já é mais, já tem igual, não sei se você já viu algum de bastidor lá do Inteligência Limitada, como que é enorme lá. Inclusive tem um lugar lá que parece um ônibus que é para ficar os convidados, caramba. algumas pessoas que tipo tá acompanhando, sabe? E é uma baita de uma estrutura. Acho que fora isso aí, a questão do bate-papo vai ser o mais de boa. Acho que seria, né, o mais de boa. Mas enfim, eu espero que a gente tenha muitas experiências boas aqui com a galera que vier. E poxa, eu achei legal isso aí que a gente fez. Então, provavelmente vocês vão ver outros episódios, mesmo que Sim. não gere uma repercussão, assim, que poucas pessoas vejam. Mas foi legal de fazer, então acho que A gente tá aí contando a nossa história, de como começou, de como a gente vai conduzir, e a gente espera que esteja no caminho correto, né? Sim. É até um registro, né? Porque se estourar, a gente vai olhar pra esse vídeo aqui, depois Os caras lá. olha como a gente era antes e como a gente tá 10 anos depois, né? É uma parada que legal de se fazer, né? Mas é isso. É isso aí. Galera, muito obrigado aí, ó. Tá vendo aí, ó? A sinergia aí, ó, funcionando. Muito obrigado aí vocês que assistiram até aqui. Esse é só um bate-papo rápido aqui. Quer dizer, não tão rápido, né? Já tem uns 40 minutos já que a gente tá falando. A gente gosta de falar, cara. Mas é isso. Muito obrigado por você ter assistido. Convido aí você, se não assistiu, assista todos os episódios. Em todos eles sempre tem alguma sacada interessante, alguma história bacana. E, bom, é isso. São experiências trocadas. Espero que vocês curtam a nossa condução aqui. Então, imagino eu que se você está assistindo aqui, é porque você gosta. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Você é canal de bênção para a nossa vida. E a gente espera retribuir isso. Sim. Em forma de bênção, que sejamos canais de bênção para a vida de vocês também. Então é isso. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa aí, irmão? É nada. Galera, Deus abençoe vocês, amo vocês. Obrigado por estarem aqui, por dar esse suporte pra gente, apoiar aí o nosso trabalho. A gente fica muito feliz. E a gente espera trazer bastante gente legal aqui. Tá? Tem um artista bem grande aí que tá previsto de vir. A gente tá tentando ver qual o melhor momento para conseguir trazer, e que pode trazer, eu acho que isso pode abrir muitas portas pra gente também. Então estejam orando pra gente por esse projeto, para que ele alcance quem precisa ser alcançado, porque engajamento por engajamento não interessa, entendeu? Se tiver 100 pessoas aqui que a gente inscritas no canal, por exemplo, e a gente conseguir conhecer e se comunicar com as 100, é muito maior do que a gente ter um canal com 10, 20 mil inscritos agora. A gente não precisa disso. É claro que a gente quer crescer, mas a gente quer crescer com consistência. A gente quer crescer, esses caras são legais, e a gente conseguir ter esse engajamento com vocês, tá? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galera.